Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos de sangue e na fé, Cirilo e Metódio, nascidos na Grécia no século IX, são venerados como apóstolos dos eslavos e como padroeiros da Europa. A verdadeira fé que os dois pregaram expressou-se na liturgia e na palavra de Deus, que traduziram para a língua local. Mesmo diante das incompreensões, tornaram-se sinal da nova humanidade reconciliada no amor. Celebrando a memória destes santos, sejamos solidários na edificação da justiça e da paz. Livro do Gênesis. O Senhor viu que havia crescido a maldade do homem na terra, e como os projetos do seu coração tendiam sempre para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem na terra e ficou com o coração muito magoado e disse: Vou exterminar da face da terra o homem que criei, e com ele os animais, os répteis e até as aves do céu, pois estou arrependido de os ter feito. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. O Senhor disse a Noé: Entra na arca com toda a tua família, pois tu és o único homem justo que vejo no meio desta geração. De todos os animais puros, toma 7 casais, machos e fêmeas, e dos animais impuros, um casal, macho e fêmea. Também das aves do céu tomarás 7 casais, machos e fêmeas, para que suas espécies se conservem vivas sobre a face da terra. Pois, dentro de 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e exterminarei da superfície da terra todos os seres vivos que fiz. Noé fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. E passados os 7 dias, caíram sobre a terra as águas do dilúvio. Palavra do Senhor. Salmo 28. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Filho de Deus, tribute ao Senhor, tributai-lhe a glória e o poder. Dai-lhe a glória devida ao seu nome, adorai-o com o santo ornamento. Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua voz sobre as águas imensas. Eis a voz do Senhor com poder. Eis a voz do Senhor majestosa. Sua voz no trovão reboando. No seu templo os fiéis bradam: Glória! É o Senhor que domina os dilúvios. O Senhor reinará para sempre. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: Prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: É porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: Por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis?
Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vocês recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Toda massa, para crescer, precisa de fermento. Sem ele, seria a massa uma espécie de hóstia, e os pães seriam muito menores. Mas o que seria o fermento dos fariseus e de Herodes? Claro, Jesus aqui usa uma figura de linguagem. O que então o fermento poderia significar? O de Herodes, evidentemente, era o poder. Como já disse alguém, o poder tende a corromper, e o poder absoluto tende a corromper absolutamente. Ora, sabemos o que os Herodes fizeram. O chamado o Grande mandou matar as criancinhas de Belém, e esse outro, ao qual Jesus se referia explicitamente, ordenou que João Batista fosse decapitado. E por que fizeram isso? Porque tinham poder. Mas a culpa não é do poder. Se não o tivessem, não o teriam feito, mas continuariam com a vontade. O poder só lhes deu as condições. E desse modo, não só o fizeram, como ainda se tornaram orgulhosos, soberbos e evidentemente piores. Daí o desprezo deles ao arrependimento e à fé. Do ponto de vista espiritual, o mesmo vale para os fariseus. Sua religião se baseava em cumprir os mandamentos e desprezar a quem não os guardasse. Por isso eram orgulhosos, autossuficientes e soberbos. Daí também a sua falta de arrependimento e fé, entendida como dependência absoluta de Deus. Eles confiavam, sobretudo, em si mesmos e também em Deus, mas como aquele que lhes daria o prêmio pelo seu esforço e fidelidade. A sua religião, portanto, era sem amor e sem compaixão. Oremos. Senhor Jesus, queremos evitar esses 2 fermentos, mas confessamos que até os empregamos quando a situação se nos oferece. Faze-nos ver o que realmente somos e dá-nos a humildade para nos arrependermos e ter compaixão dos que estão ao nosso redor e coragem para falarmos aos que detêm o poder. Amém. Divino Espírito Santo, ilumine-me. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.